Opa, glória a Deus, aleluia, obrigado pela presença de vocês. Que coisa maravilhosa, nós estamos fazendo um culto presencial e um culto online. Nós estamos reunindo o natural e o espiritual com a conexão através do virtual, fazendo com que realmente a palavra, o reino, a presença de Deus, que é intocável, né? É abstrata, mas ao mesmo tempo ela é solução, ela é poder, ela é vida, ela é realidade. É aquilo que nós não podemos tocar, mas que se manifesta na nossa vida. E nós estamos vivendo isso aqui e agora, para o poder, a glória e a graça do Senhor Jesus. Eu fui incumbido de trazer a palavra hoje, eu me sinto muito honrado pela oportunidade. O Pedro está liderando a nossa igreja em Cleveland, e como eu não estou em Cleveland, então ele me pediu e eu disse: Olha, meu filho, na hora, é uma honra para mim, como dizem os nossos irmãos assembleanos, obrigado pela oportunidade. Só que vamos começar. Deixa eu falar algo para vocês. Eu quero começar com uma oração, porque nós estamos num tempo de transição, de usar esse virtual e usar esse local, o presencial, de uma forma mais estratégica. E nós temos observado a luta que tem sido fazer isso, não só na compra de equipamentos, troca de equipamentos, mas também a conexão, é chuva. Gente, coisas inesperadas e às vezes, quando tudo está funcionando, do nada vem algo que simplesmente faz com que a coisa não funcione. Mas a gente já está em oração durante todo o tempo, mas nessa noite, algumas coisinhas começaram a se levantar e eu me uno com vocês em fé para declarar que, a partir de hoje, nenhum mais outro problema mais vai se levantar nessas transmissões. O projeto está perfeito porque vem de Deus. Então, tudo aquilo que vem de Deus é perfeito e nada nem ninguém tem poder ou autoridade de impedir o fluir de Deus para abençoar as nossas vidas, porque nós estamos aqui para tomar posse daquilo ao qual Ele deseja para cada um de nós. Por isso, eu dou uma ordem no reino natural, no reino espiritual e no reino virtual. Eu tenho essa autoridade e eu declaro em nome de Jesus que toda estratégia de impedimento caia por terra, já caiu por terra no poder do nome de Jesus. E todos os envolvidos nesse plano maligno de impedir o fluir desse ministério, dessa palavra, dessa graça, dessa bênção, desse favor de Deus em nosso favor, eu dou uma ordem que vá para o abismo agora e lá fique em cadeias no nome de Jesus. Porque, como filho do Deus Altíssimo, como autoridade sobre essa terra, como pilastra nessa terra, do céu, aqui e agora, eu ordeno e vocês têm que obedecer. Por isso, todos os envolvidos nesse plano maligno, vocês estão amarrados e anulados e lançados no abismo, aonde vocês não poderão sair nem voltar, e nenhum outro maligno tomará o teu lugar. Em nome de Jesus. Amém. Porque eu orei sobre isso e orei dessa forma. O Senhor Jesus, ele nos mostrou durante o seu tempo na terra que ele tem autoridade. Mas agora ele não está mais físico, humana, na condição humana nessa terra. Mas quando ele estava indo, sendo assunto aos céus, ele deu uma ordem: que nós, os discípulos, fizéssemos o que ele fez, com a autoridade ao qual ele recebeu, para a glória do Pai, dele e através do conhecimento, do auxílio, da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos entender que cada um de nós aqui, cristãos ou não, quando nós não éramos cristãos, nós buscávamos as mesmas coisas que buscamos aqui agora, que eu vou dizer para vocês. Nós buscamos um lugar para adorar. Lembra quando nós íamos para as festas, para as baladas, para as bebedeiras, para as coisas? Nós íamos buscando o quê? Buscando um lugar que a gente pudesse se divertir, pudesse se dar bem, nós pudéssemos ficar à vontade, nenhum mal nos acontecesse, que tudo fluísse maravilhosamente bem e depois a gente voltasse para casa e no outro dia dissesse: que dia, que noite maravilhosa, que dia maravilhoso, que final de semana maravilhoso. Hoje em Cristo nós procuramos a mesma coisa. E temos uma dificuldade, porque existem vários lugares que dizem falamos de Deus, mas nós descobrimos já que não é bem assim. Então,
nós estamos sempre atrás de um lugar para adorar o verdadeiro Deus. Então, durante muitos anos eu ficava prestando atenção à palavra, se estava em linha, o ministro estava falando em linha para eu poder dar um glória a Deus e aleluia. Isso é muito cansativo, é muito estressante. Até que eu encontrei um lugar aonde eu observei que realmente eles falavam a palavra. E me formei no curso deles também. E vim para cá, para os Estados Unidos, aonde é a fonte, né, do curso que me formei lá no Brasil. Mas tem um outro detalhe. Quando eu cheguei aqui, voltei a passar pelas mesmas situações de ouvir aquilo que estava sendo ministrado e ainda passar pelo prumo da palavra e do Espírito para saber se verdadeiramente aquilo vinha da parte de Deus. Porque o maior problema para esse tempo, até o final, serão as meias palavras. Então a gente nunca sabe mais se a gente pode verdadeiramente confiar. Por isso o Senhor me trouxe a fundar a Remate, que é um lugar 100% baseado na palavra, guiado pelo Espírito, com um propósito: nos transformar naqueles que Deus nos criou para ser e fazer. Uma outra coisa é que nós sempre estamos em busca de um nome que nos dê lastro, né? As costas largas, um nome que nos dê autoridade, um nome que facilite a nossa vida, que nos traga respeito. Nós também estamos atrás de uma cidade que possamos chamar de nossa, principalmente quem está aqui nos Estados Unidos ou na Europa ou em qualquer outro lugar ou fora da sua cidade de nascimento. Nós sempre estamos buscando um lugar para chamar de meu. Quando voltamos depois de algum tempo para a cidade onde nós nascemos e passamos a nossa infância, nós percebemos que aquele lugar não é mais nosso. Quando voltamos para o lugar de onde saímos, também percebemos que não é nosso. Quando vamos para outro lugar, achamos lindo, mas logo depois dizemos, também não é nosso. E também nós estamos procurando um ambiente favorável. Um ambiente que seja assim, tipo, como se fala na aeronáutica, um céu de brigadeiro. Um lugar confiável, um lugar seguro, um lugar onde a gente planeja e as coisas fluem. Então nós estamos procurando 4 coisas nessa vida. E enquanto eu meditava, o Senhor me deu um texto. E o título dessa ministração é Sendo Coluna de Deus. Por que sendo coluna de Deus? Por que não farol de Deus? Por que não poste de Deus? Mas é porque, assim, coluna, ela tem vários sinônimos. Pode ser pilar, pode ser pilastra, pode ser poste, pode ser esteio, pode ser base, pode ser apoio, pode ser espinha dorsal. De acordo com a conjectura que você queira usar essa palavra, chamada coluna, ela pode mudar o nome, mas o sentido sempre será o mesmo. Então, enquanto Deus me trouxe um único versículo, eu comecei a meditar nele e chegamos à conclusão que seria a palavra para hoje à noite. E o texto está em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 12. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 12. Bem, nós conhecemos que é o livro do final dos tempos. Não. Apocalipse é o livro do começo dos tempos, é o livro da revelação. Deus fala que desde o princípio ele já revela o final. E no livro de Apocalipse nós temos informações preciosíssimas que até tememos, mas não temos dado muita atenção para elas. E eu quero dar atenção a esse texto com vocês hoje. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 12, está escrito assim: todos os vitoriosos se tornarão pilares no templo de Deus. Opa, coluna no templo de Deus. No templo do meu Deus, diz Jesus. E nunca terão que deixá-lo. E escreverei neles o nome do meu Deus. E eles serão cidadãos na cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. E também vou escrever neles meu novo nome. Quem está falando isso? Jesus, em glória. Se enquanto na condição humana ele falou coisas preciosas que é o nosso prumo de vida hoje, quando ele estava sendo assunto aos céus, ele nos delegou coisas, posição, postura, autoridade, poder e missão para os dias de hoje.
Por que nós não damos tanta atenção ao que Jesus está falando agora, ele pleno, em glória? Ele falou no passado coisas do futuro ao qual nós ainda, no presente, não chegamos. Deu para vocês entenderem? O livro de Apocalipse é assim, foi escrito há 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás, falando de um tempo que virá. E nós que estamos 2000 anos na frente, chamamos esse tempo de presente, ainda não alcançamos aquilo que Jesus disse que vai acontecer. Por que será? Eu tenho observado que nesses tempos, quem está fazendo parte da remate, dos estudos, das reuniões, está vivendo um tempo além dos limites, mas não é só de receber presentes, mas é de alinhamento de caráter. Deus está mexendo em nós e conosco em coisas que estavam tão bem alojadas dentro de nós que nós nem sabíamos que existia. Deus está movimentando coisas em nós que nós, às vezes, nos olhamos no espelho, eu não sei vocês, mas eu me olho no espelho e digo, uau, Senhor, essa sombra ainda estava aqui dentro de mim. De onde veio isso? Mas uma coisa é certa, quando nós identificamos, nós simplesmente arrancamos e lançamos fora. Porque não foi Deus quem colocou, fomos nós. Então, permitimos que essa coisa desenvolvesse dentro de nós, então somos nós quem temos a autoridade de jogá-la fora. Ele só está nos orientando e iluminando o nosso interior. Para quê? Para que nós sejamos esses pilares que ele está falando aqui, que Jesus está falando. Olha só, todos os vitoriosos se referem a todos os cristãos que permaneçam fiéis na busca da santificação nessa jornada espiritual na Terra. Lembre-se, nós não somos humanos, nós estamos humanos. Jesus, que era Deus, Filipenses 2 diz isso, que ele não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou à condição humana. Nós estamos na condição humana porque somos iguais a ele. Somos um espírito que habitamos num corpo e temos uma alma. Então, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus nesse momento não é te salvar. Para Deus, para o reino espiritual, eu e você já estamos salvos. Agora, com a consciência de salvos, nós temos que ter o entendimento de buscar a santificação. E é aí que os estudos que nós estamos passando, ele está nos dobrando, tá nos espremendo como cana na máquina para fazer o caldo. Desculpem. Nós estamos virando um caldo de santidade. Porque assim, gente, a luz, ela só acende se ela estiver conectada à energia elétrica. Então, qualquer lâmpada sem energia elétrica, ela não passa de um objeto inanimado, sem função. O cristão, sem conexão com Deus, ele não passa de um ser humano que diz que é crente. Mas a Bíblia nos diz que até Satanás e seus anjos creem e tremem. Ou seja, o crente e Satanás e seus anjos são crentes, são os que creem. O cristão não. O cristão é um pequeno Cristo. Está em outro patamar. O cristão é aquele que está envolvido com Deus como um escolhido, com a consciência de um escolhido de Deus para fazer algo nessa terra. Esse é o propósito dos que estão na remate. Não porque é o propósito que eu estou imprimindo para vocês, mas quando Deus disse o tema desse ano será além dos limites, eu disse, vamos alcançar, vamos receber tudo aquilo que pedimos e vamos alcançar muito mais. Amados, o ano passado eu fiz isso não estava na programação. O ano passado eu fiz um dos cultos, direcionado pelo Espírito, e falamos sobre os escabelos. Escabelo, né? Aquilo que a gente apoia o pé. E eu coloquei texto bíblico, mandei vocês fazerem uma lista, e aqui está a minha lista, guardada, orada, ungida e etc. Foi em março do ano passado. Um ano se passou, e eu abri essa lista em março desse ano. E nenhuma delas se cumpriu. Mas nenhuma delas que está escrita aqui dentro foi dito não para mim. O que é que isso significa? Ainda está no forno. Deus está ali, ó,
trabalhando para fazer muito mais do que pedi, muito melhor do que pensei, para a glória dele. Mas isso não é só comigo, isso é com você também. Existem projetos na tua vida que estão assim, ó, não aconteceram, mas você não recebeu um não. Então, o que é que está acontecendo? É um momento que você tem que se santificar mais. Você tem que buscar mais o Senhor. Você tem que realmente viver o sofrimento. Estudamos agora há pouco, durante eu acho que um último mês e meio, sobre a isca de Satanás. Nossa, quantas coisas eu tenho ouvido falar, o quanto esse livro é poderoso. Já fazem muitos anos que eu trabalho com ele e ele sempre foi poderoso. Ele é poderoso comigo hoje e foi muito mais antes. Mas o que é que isso significa? Isso significa que Deus está me preparando e te preparando para nós estarmos na postura, não é na posição, é na postura para saber fazer bom uso daquilo até que nós mesmos pedimos. Mas se a gente de repente pediu 1.000 e ele nos dá 1.000.000, na diferença não são só a quantidade de zeros. A diferença é a autoridade e o poder que isso nos traz. Hoje em dia, mais do que antes, quando eu me converti, a busca por poder é muito maior, poder espiritual. O problema é que muita gente está usando o poder do mal no lugar do bem e os crentes estão acreditando. Os cristãos não, mas os crentes estão acreditando. E essa é uma das grandes diferenças. Quando você é pilastra de um lugar, significa que você foi aprovado em todo o processo para poder ser colocado ali. E quando ele diz assim, a todos os vitoriosos, significa que é todo aquele que passar pelo processo de santificação, o processo de cristandade, o processo da prática do eu creio naquilo que o Senhor falou, eu creio no que o Espírito está me dizendo e eu não abro mão e acabou. Ah, mas o céu está caindo, não me importa. O céu caindo aqui, hoje, agora, eu vou para a glória do mesmo jeito. Nós precisamos ter essa convicção dentro do nosso coração. Porque as pessoas têm medo de morrer porque não sabem para onde vão. Mas se você sabe que vai para o céu, se você sabe que essa palavra vai se manifestar na tua vida, se você morrer aqui agora, hoje, você vai diante do Pai e o Pai vai dizer: Bem-vindo, pilastra do meu trono. E essa palavra se cumprindo na tua vida, vou fazer de você um pilar no meu templo. Para você ter ideia do que é pilar, a gente fala poste, a gente fala isso, fala aquilo, então as pessoas não têm muito a ideia do que significa isso na vida bíblica. Eu quero trazer a vocês anotem, por favor, 1 de Reis 7,15 e 2 de Crônicas 3,15 e em diante. 1 de Reis 7,15 em diante e 2 de Crônicas 3, do 15 em diante. Vai falar de dois homens, Boaz e Jaquim. Esses dois homens foram erguidas pilastras no templo de Salomão, no primeiro templo, onde Salomão mandou colocar à direita o nome de Boaz e à esquerda o nome de Jaquim. Porque eram homens tão confiáveis, homens tão preciosos, que não existia fortuna nessa terra que pudesse dar a eles o valor que eles mereciam. Então, quando Jesus fala, eu vou transformar você numa pilastra no trono do reino do meu Deus, significa que todas as pessoas que vão todos os sábados adorarem ao Senhor vão passar por você, que é uma pilastra, e vão dizer: Uau, esse daqui é uma pessoa escolhida por Deus, que foi um vitorioso na terra, passou por todas as situações necessárias, e agora nós sabemos que quando chegamos aqui, perto da Ana Sofia, perto do Clodoaldo, perto da Maria Eduarda, perto da Isabel, perto da Andressa, do Pedro, quando as pessoas se aproximam dessa pilastra que é você, vão dizer: Uau, estamos quase na presença do Altíssimo. Uau! Sabe, imagina aquele homem importante entrando, seus seguranças, vão os seguranças diante dele, um secretário junto ali com ele. Passaram os seguranças, a pessoa já fica assim: olha, ele está chegando. Mas quando vem o secretário dele, dizem assim: ele chegou. Porque o secretário está aí. Então, quando eles chegam no templo e chegam ali nas pilastras, eles dizem: opa, a partir daqui, a partir de agora, estamos entrando no lugar mais santíssimo.
Estamos entrando no lugar aonde verdadeiramente queríamos chegar. É o lugar aonde você não precisa mais levantar seu escudo, suas armas, suas defesas, porque ali, a partir daquele momento, você está diante do Altíssimo, está diante de Deus. Nós precisamos entender que a ideia da pilastra é presença, é força, é estabilidade, é permanência. Por quê? Força e estabilidade na fé. Ou seja, você não precisa mais temer nada. Você não precisa mais duvidar de nada, porque você está tão convicto, tão convicta que aquilo que tem dentro de você é Deus falando com você, que você não tem mais dúvida. Ai, mas eu tenho muita dúvida. Você só tem dúvida porque você está se permitindo receber o que não vem da parte de Deus. Pior, você está permitindo que aquilo que está escondido, oculto dentro de você, que não vem da parte de Deus, fale com você como se fosse Deus. É uma dureza de coração, é uma resposta maldada, é uma acusação, é uma fofoca, é o que você poderia fazer e você não faz, porque eu não gosto dessa pessoa. Então, assim, são as feridas, são as mágoas que ainda estão sendo um impedimento para que você entenda que você foi chamado para ser pilastra no templo de Deus. Unidade e comunhão. Essa ideia de unidade significa que quando você olha a pilastra, você já sabe que está na presença de Deus. Quando você. Sabe aquela pessoa que a gente diz assim: ah, se Fulano está sabendo, o líder está sabendo também. Ah, porque é um babão. Não, não é um babão. É porque é uma pessoa de tanta confiança da liderança que o que um sabe, o outro sabe também. Uma das coisas que eu sempre digo para os mais próximos, para quem está chegando para nos ajudar, eu sempre digo: tudo aquilo que eu sei, pode ficar tranquilo, porque você sabe também. O que você não souber, pode me perguntar. Se eu souber, eu te digo. Se eu não souber, eu vou atrás para poder te informar. Isso é fundamental para a gente ter confiança, ter leveza no trabalho que a gente está fazendo. A gente não fica todo o tempo na dúvida se a gente vai acertar ou se a gente vai errar. Se errar, faz parte do processo de crescimento, porque ninguém acertou de primeira. Nós precisamos entender que todos nós passamos por um processo onde erramos, mas o orgulho, a arrogância, a prepotência nos fez imaginar que nós não erramos. Nós somos intocáveis. Lógico, eu sei que isso é uma questão, é uma qualificação para os pastores, né? Os pastores nunca erram. É engano, gente. A gente erra e erra muito. Mas a gente erra tentando acertar todo o tempo. Só que e as pessoas que estão abaixo de nós, quando elas não acertam de primeira? Uma das coisas que eu tenho falado: olha, a culpa é sua, você dá a quem você quiser. A culpa é minha, eu dou para quem eu quero. Então, como remate, nós precisamos entender: se a culpa é minha, ela é minha, eu não vou dar a ninguém, eu vou resolvê-la. Porque do mesmo jeito que veio a culpa, veio a solução. Elas duas têm a mesma qualificação dentro de mim. Só que os lugares aonde eu vou colocá-las é que vai fazer a diferença quem vai sobreviver, se a solução ou a culpa. Então, a gente precisa prestar atenção. Para você ser uma pilastra de Deus, você tem que andar em unidade e comunhão com o Altíssimo. Você não precisa estar com peso sobre você de culpa nenhuma. Ai, mas eu falei duro com aquela pessoa. Peça perdão e acabou. Vida que segue. Ah, mas há 20 anos atrás eu fiz isso. Vai lá, pede perdão, tá tudo bem. Ah, mas a pessoa morreu. Pai, em nome de Jesus, eu me arrependo, me perdoa, eu oro por essa pessoa. Se fizer algum efeito, a gente vai saber na glória. Porque por enquanto a gente não pode orar pelos que morreram no aspecto de querer trazê-lo à presença de alguma forma. Nós temos saudades, nós temos uma série de coisas enquanto humanos, mas uma coisa é certa. A gente fala: Senhor, em nome de Jesus, me perdoa por causa disso. E na oportunidade que vai aparecer, a gente não faz mais. E é assim que se consolida dentro de nós que verdadeiramente estávamos arrependidos. Presença de Deus é algo que ainda está disponível. A palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, se não me falha a memória, Jeremias diz assim: busca-me enquanto me pode encontrar, enquanto pode me achar, e eu vou te mostrar coisas que você ainda não conhece. Esse texto é fantástico.
Se Deus disse naquele tempo, imagina agora que você e Cristo, através do Espírito Santo, são um. Você chegou na presença de Deus para ser tratado e preparada como uma pilastra do templo de Deus aqui e agora. Porque uma pilastra, ela não acontece assim. Tem um processo de construção, de planejamento, de localização. E você e eu fazemos parte disso. Então, lembre-se, nós precisamos estar alinhados já com a consciência de que nessa terra estamos sendo forjados para sermos inabaláveis como pilastra do templo de Deus. Se você vai ser inabalável no futuro, isso começa aqui e agora. Não importa o que está ao teu redor, a tua intimidade com Deus vai dissipar todo o engano e toda a maldade que tenta te influenciar. Ele ainda diz mais: ele nunca mais deixará. Olha, é um lugar de descanso, gente. É um lugar que a gente sabe, aqui é o meu lugar, eu não vou ser expulso, eu não vou ser colocado para fora, eu não preciso me preocupar, é aqui que faço as minhas raízes, é aqui que as pessoas que amo estarão, é aqui que tudo vai fluir bem, é aqui que eu posso plantar a, a semente de uma maçã e saber que eu vou comer dessa maçã daqui a um tempo. Hoje em dia, na condição humana, nós não podemos pensar assim. Nós até projetamos, mas sabemos que não. Plantei 2 videiras e já começamos a orar para que a gente possa comer pelo menos dos primeiros frutos. Por isso eu digo que eles serão doces, belos, volumosos, agradáveis e suculentos. Para que a gente possa desfrutar, porque o futuro dono da casa é quem vai herdar essa videira. Não sou eu. Uma coisa que a gente fala sobre a presença, Davi, no Salmo 23, no verso 6, ele diz algo muito interessante. Certamente sua bondade e amor me acompanharão todos os dias da minha vida. Quando eu falo que nós estamos sendo preparados para um tempo glorioso, eu não estou brincando. Davi não estava brincando. E depois que eu conectei esses textos, foi que minha mente explodiu. Porque faz todo sentido. Quando ele diz assim, ó, certamente sua bondade e amor me acompanharão todos os dias da minha vida. Aí ele termina o texto dizendo assim, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Ele disse que Deus era com ele na vida e na eternidade. Só que ele não fazia a menor ideia de que Jesus viria. Ele falou as coisas, ele falou no Salmo 22, tudo aquilo que Jesus repetiu ali na cruz do Calvário. Ele descreveu o martírio de Cristo, sem imaginar que Cristo viria. No Salmo 8, ele descreve a criação de Jesus, a separação de Jesus de Deus, sendo criado como forma humana e sendo colocado tudo a seus pés. Só que Jesus deixou todas essas coisas para mim e para você. Qual o propósito? Nos forjar para a eternidade com Ele. Só que ele não vai encontrar conosco só lá. Ele já encontrava com Davi no tempo de Davi. Ele já habita em mim e em você. Ele não habitava em Davi, gente. Ele vinha sobre Davi, o Espírito de Deus. Porque ele era rei. Mas em mim e em você, como cristãos, ele habita dentro. O Jesus, que é o Verbo, e o Espírito de Deus, que é a essência, a intenção de Deus, habitam dentro de nós. E Jesus ainda disse: se vocês me amarem e me obedecerem, eu e o Pai viremos e habitaremos em você. Esse é o propósito. Deus já quer vir habitar em mim e habitar em você antes do tempo eterno, porque ele diz: olha, é tão maravilhoso estar em você, estar com você, que quando você sair dessa condição humana, você vai direto para a minha presença e eu não quero mais me separar da tua presença. Que foi o maior sacrifício que Jesus fez, se separar do Pai. Em João 14, verso 2 e 3, diz assim: na casa do meu pai há muitos cômodos, há muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu preparar lugar para vocês, eu voltarei para receber vocês na minha presença, para que você esteja onde eu estou.
Olha só, Jesus, assunto aos céus, foi preparar um lugar para mim e para você. Como é que ele foi preparar um lugar para mim e para você? E aqui, nessa condição que nós estamos indo, nós não estaremos levando o que é necessário que ele deixou para mim e para você para estarmos lá. É a mesma coisa de eu combinar com vocês, vamos fazer uma reunião, sei lá, no Brasil. Dia tal, vamos nos encontrar na Remate Fortaleza. No próximo domingo estaremos todos lá e vamos fazer uma celebração às 7 horas da noite. E vai ser maravilhoso e tal. Todos estão convidados e todos dizem, vamos. Só que eu sou o primeiro a não ir. E agora? Quando chegar o domingo, ou o sábado, ou o domingo, às 7 horas da noite, que todos estiverem lá no evento, as pessoas que disseram que iriam não vão. Por quê? Ah, porque não comprou passagem. Ah, porque não tinha tempo. Ah, porque arrumou um outro compromisso. Ah, porque fez isso, fez aquilo. Tudo bem. Enquanto é um evento natural, tudo bem. Mas e um evento celestial? Onde Deus já está lá nos esperando, o Filho já está nos esperando e o Espírito Santo com certeza irá. O único que ainda pode decidir não ir somos nós. Mas todos os outros celestiais estarão lá. Você vai perder essa festa? Eu não quero perder essa festa. Mas o único empecilho que temos, a única condição que temos de perder essa festa é não sermos habilitados naquilo que o Senhor nos chamou. E é aí que nós temos que ficar atentos. Deixa eu te falar, porque ele também diz assim: sobre ele escreverei o nome do meu Deus. O que é isso? Hoje, nós carregamos o nome de Cristo. Segunda, segunda de Coríntios, capítulo 2. Deixa eu puxar aqui, rapidinho. Segunda de Coríntios, capítulo 1, verso 22. Eu vou ler do 20. Porque todas quantas são as promessas de Deus, são nele, sim, nele, em Cristo, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Ou seja, Deus que nos selou, ele disse: eu te dou, eu garanto todas as minhas promessas sobre você em Cristo. Anda com ele, fica um só com Cristo. Como Cristo orou ali em João capítulo 17. Fica sendo um só com ele. Pronto, agora que você é um com ele, todas as promessas que eu te fiz, elas vão acontecer. Só que tem um detalhe. No reino espiritual, você carrega um selo. E todo ser espiritual que te olha e me olha, diz assim, é Jesus. Ele olha para Isabel e diz assim, é Jesus. Ele olha para Glaucia e diz assim, é Jesus. Ele olha para Laiane e diz assim, é Jesus. Nós precisamos entender que o reino espiritual te vê como o Pai te vê, através de Cristo. Isso foi ele quem determinou, não fui eu nem você. Está escrito. Mas agora, como pilastra de Deus, ele vai escrever o nome do Deus dele, do Pai, em nós. Ou seja, eu serei uma pilastra aonde o nome do próprio Deus estará estampado em mim. É por isso que quem vai ao céu, né? Quem vai ao templo no céu adorar a Deus, que passar por mim, diz, já chegamos na presença. Os mais espirituais vai dizer, já estou sentindo, aleluia. É desse jeito, gente. É na presença. Você e eu temos a autoridade dada por Deus de que quando nós entramos num lugar, as pessoas têm que perceber a presença de Deus. Você e eu, quando nos movemos em qualquer situação, as pessoas e o espírito que está sobre aquela pessoa tem que reconhecer que Deus está no lugar. Porque esse é o tratamento, essa é a nossa condição a partir de agora. E nós temos que estar esperto para isso. Por isso, lá em 1 de Pedro 2,9 diz assim,
mas vocês são um povo escolhido, são sacerdócio real, nação santa, um povo para a posse de Deus, para proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não está falando de mim e de você, não? Claro que está. Às vezes nós é que não botamos atenção suficiente. Aí ele fala assim que também será o nome da cidade do meu Deus. Jesus fala do meu Deus 4 vezes. Ele fala do nome do Deus dele, da cidade do Deus dele. Ele fala do céu do Deus dele. Olha só, a nova Jerusalém que está vindo é uma promessa real, gente. Ai, quem garante? Bom, se você tem dúvida a respeito da nova Jerusalém, então você tem, na verdade, dúvidas sobre muitas outras coisas. E essas dúvidas, elas estão todas explicadas na Bíblia, na palavra de Deus, naquele livro ao qual você diz que crê. Vocês sabiam que eu conheço muitas pessoas que ainda não receberam as suas promessas, porque elas não se dedicam em se posicionar naquilo que a palavra de Deus diz? E essas pessoas não sejamos eu nem você. Olha só, ele fala da cidade, ele fala de um novo nome. Quando Jesus vai colocar o novo nome dele em nós, a primeira coisa que a gente precisa observar é que nós seremos uma pilastra onde tem o nome de Deus e o novo nome de Cristo. Seremos 3 em 1, né? Porque eu receberei um novo nome. E agora uma nova condição como pilastra do trono. Né? Do templo, não do trono, do templo. E agora que estou no céu de Deus, diante do templo de Deus, com o meu novo nome, Jesus disse que vai botar em mim o nome do Deus dele e o novo nome dele. Ok. Lembra quando Jesus vem que na sua corte está escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Pois é. Eu fui aprovado como rei nessa terra e como senhor nessa terra. Essa é a sua luta. Não é ganhar mais dinheiro, não é resolver coisas que você não tem autoridade, não é se meter no problema dos outros, não é querer tratar filho de 30 anos, 40 anos, 50 anos, 20 anos como se fosse um bebê. Não. É você cuidar das coisas que Deus delegou para você. É assim que você se posiciona como rei e como rainha, como senhor e como senhora nessa terra. É assim que você está sendo preparada para ser verdadeiramente quem Deus te criou para ser na eternidade. Olha só, e isso é muito interessante, é muito importante. Nessa terra nós estamos sendo selados, fomos selados por Deus para andar como Jesus andou, ok? De uma certa forma, ele mudou o nosso nome. Lembra que isso aconteceu com Abrão? Deus mudou de Abrão para Abraão. Isso está lá em Gênesis 17. Ele também mudou de Jacó para Israel. Gênesis 32. Lembram? E agora? Deixa eu contar algo bíblico aqui para você, como a gente sempre gosta. Vocês já ouviram falar de um apóstolo chamado Pedro? Pedrão, né? O pouca paciência, pavio curto, né? Aquele que resolve as coisas na base da espada. Ok. E eu vou ler um texto para vocês que está em Mateus 16, verso 18, que diz assim: Pedro, antes de ser chamado por Jesus, era conhecido como Simão, um nome de origem hebraica ou aramaica que significa ouvir, ou aquele que ouve. Quando Jesus chamou para segui-lo, disse: Simão, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas. Cefas, sendo um nome aramaico, ou seja, mais antigo do que um nome hebreu, aramaico, que corresponde a Pedro no grego, que significa pedra ou rocha. Ou seja, o plano de Jesus, quando olhou a primeira vez para Pedro, já estava totalmente alinhado. Por isso que mesmo Pedro negando a Jesus, ele ainda volta lá e deu a opção a eles. Meu irmão, você se arrepende, toma conta das minhas ovelhas? Você me ama? Toma. Porque ele poderia ter dito, não, senhor, aquilo que eu fiz com o senhor é tão imperdoável que eu não consigo me perdoar. Ele ia levantar outro. Não se enganem. Quantos de nós e quantos no mundo não foram chamados para coisas em Deus e disseram que não iriam por problemas pessoais, por impedimentos pessoais, e não estão andando naquilo que Deus chamou para ser e para fazer? Mas nós não.
Nós ouvimos, nós já fomos humilhados, já fomos perseguidos, já tentaram nos matar, já nos roubar, já fizeram o escambau conosco. Mas nós estamos aqui, ó, firmes e fortes, porque nós sabemos a quem servimos. Nós sabemos que há um propósito muito maior, além disso que se vê aqui e agora, para mim e para você. Nós precisamos só lembrar disso. E é por isso que o nosso nome será trocado. O nosso nome, o meu nome, Bira, no Brasil, né? Quer dizer, o meu nome é Ubiratã, mas me chamavam de Bira. Quando eu criança, me chamavam de Tan. Quando mais velho, me chamavam de Bira. E aqui, que me chamam de Ubi? Meu nome foi trocado, gente. Minha língua foi trocada. A moeda da minha carteira, da minha conta bancária foi trocada. Nós precisamos entender que Deus ele tem um plano para mim e para você e nós estamos andando nesse plano. Agora, nós temos que nos posicionar e buscar a nossa santificação todo o tempo. Olha só, essa promessa de identificação, e aí eu trouxe João capítulo 17, 21, que diz assim: para que todos sejam um só, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu estou em ti, que também estejam em nós, para que o mundo acredite que tu me enviaste. O mundo só vai acreditar que Deus enviou Jesus através de você. Existem pessoas que estão esperando você, eu, abrirmos a boca e às vezes nem abrirmos a boca. Só chegarmos ali e mostrarmos Cristo para elas. Sabe por quê? Porque elas nos veem de uma forma ao qual só aquilo que o Senhor vai operar através de nós irá fazer com elas. Tem amigos meus do quartel, da época de quartel, que em uma reunião que a gente foi, uma geral, onde estavam todos os oficiais e tal, nós fomos a um restaurante e a conversa lá, e a comida, e a bebedeira, e eu, já crente, já pastor, não não bebia e conversei e tal, e os amigos, tudo já na mesma faixa etária, lógico, mas tinha comandante da Polícia Militar, tinha do Serviço Secreto, tinha da Polícia Federal, tinha outros que faziam outras coisas, e tinha um amigo nosso de turma que ele é católico, apostólico romano e supostamente praticante. Que ele, eu acho que é diácono lá na igreja dele. E ele falando muito, e um outro, que não é nada, não é um advogado, mas não é nada assim cristão. E ele começou a querer rebater porque eu estava ali sentado e não estava bebendo, não estava nada, e ele queria mexer comigo. Esse advogado levantou e disse assim: qual é a tua autoridade para falar contra o Bira? Aí ele disse assim: não, porque só porque ele é crente agora, ele disse: não, ele não é só crente, não, ele é pastor. Disse, sim, ele é pastor e eu sou diácono da igreja. Aí o meu amigo virou para ele e disse: como é que tu é diácono da tua igreja, representando ao Deus que tu diz que crê, que tu tá aí bêbado já? Tu é prostituta e blá, 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 e falou um monte de coisa. Olha para ele. Ele já foi prostituto, mas pela cara dele você vê que ele não trai mais a mulher dele. Caramba, todo mundo se calou ali naquela mesa. E eu disse: uau. E eu disse obrigado e tal, mas olha, que o senhor, bababá, disse, não, tá na hora de ir embora, e eu levantei com meu filho e fui embora. O que é que isso significa? Isso significa que as pessoas que te conhecem há muito tempo, elas sempre vão ter uma referência de você que não é mais a referência que Deus tem de você. Mas você não precisa se defender, porque Deus é quem te defende. Então, lembra disso, quando você é um só com Deus, quando você tem buscado santificação, quando você tem buscado realmente identificação na consciência da sua vida eterna e da sua postura na vida eterna diante de Deus, gente, as coisas vão ter que se dobrar diante de você, no nome de Jesus. Deixa eu ler mais uma coisa aqui, Efésios, mais um texto, Efésios 4, do 4 ao 6. Diz assim: há um só corpo e um só espírito. Assim como você foi chamado para a esperança da qual, quando foi chamado, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos, que está sobre tudo e através de tudo em
todos. O Senhor opera em favor dos que creem e dos que não creem. Por isso que os que não creem ainda não morreram, não foram fulminados. Deus tem dado livramento para eles. Mas nós, eu e vocês, é que temos que observar essas pessoas não como pessoas que andam pela misericórdia de Deus, mas como pessoas que Deus está esperando para adorá-los. Não precisa pregar muito, mas você precisa estar tão envolvido com o Senhor, tão envolvida com o Senhor, que ao olhar para você, eles vão dizer: uau, como você está diferente. Tem uma luz, tem um negócio em você, a sua palavra é diferente. Quanta sabedoria sai da tua boca. Aí você olha e diz assim: é o amor de Cristo. Porque ele nos amou primeiro. Aí a pessoa vai se acusar na hora. Não, eu tenho uma vida toda errada. Aí você pode dizer: sim, mas se você permitir eu carregar você pela mão, eu te coloco no caminho, na verdade, na vida, ao qual você vai daqui por diante esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançando para Cristo, que é o alvo. Não tem como essa pessoa não amolecer, não adoçar o seu coração quando você fala para ela daquilo que você tem vivido. João 10:30 diz assim: eu e o Pai somos um só, ou somos um. Ser coluna, ser pilar, ser pilastra, ser poste, ser esteio, ser espinha dorsal é o que Deus quer de mim, de você, hoje nessa terra. Deus, ele preparou um ambiente e nos colocou nesse ambiente, não foi para nós sermos machucados, ah, delapidados, combatidos, né? Como dizem tanto, estou na luta, na peleja, na batalha, blá, blá, blá. Não. Sim, estamos. É uma guerra espiritual e uma guerra natural? Estamos, sim. Porém, nós não estamos sendo devastados. Somos nós quem devastamos. Somos nós quem impomos o ritmo. Gente, bota uma coisa na tua cabeça de hoje por diante. Se você é o único crente na sua casa, mas se você se ouvindo essa palavra hoje, se posicionar e disser eu e o Senhor somos um, você já é a maioria. Não importa quem seja, não importa onde você esteja, você se posicionando com Deus ou em Deus, todo o teu ambiente vai ter que mudar. Mas você não pode abrir mão dessa consciência. Você tem que estar posicionado porque a vitória é certa. Ele nunca perdeu uma batalha. Pense em você mesmo com uma vida eterna, sendo uma pessoa de referência no céu. Se você não pode sair de uma condição de sem referência na terra para ser referência no céu. Não importa quanta pessoa é rica ou é pobre, mas olha só, quantas irmãzinhas do coque, né, para os mais tradicionais, ou irmãs crentes, irmãs, homens e mulheres de oração, a gente já ouviu falar que Deus opera milagres gloriosos, mas eles nem são ricos. É porque riqueza não faz sentido. É a consciência que faz o sentido, não é a conta bancária. Porque para essas pessoas, nada falta se elas estão posicionadas em Cristo, elas só pedem, e do nada. Quantos eu não conheço que já passaram por isso, e quantas vezes eu já não fui? Cheguei, amor, temos que ir ali fazer não sei o quê, ou manda um dinheiro para não sei quem, ou faz uma compra para não sei. Amor, é batata, gente. É Deus mandando você servir aquele outro filho que quer aquilo. Pode ser uma comida, pode ser uma joia, uma roupa, pode ser o que for. Não importa. Deus é supridor. Então, nós fomos educados de forma enganosa, de olhar para a conta bancária, para a vestuária da pessoa, mas nunca fomos educados para olhar para a manifestação do Espírito de Deus nessas pessoas. Chegou a hora de nós mudarmos as nossas lentes. Chegou a hora de nós nos olharmos diferentes. Porque olha só, se estamos procurando um lugar para adorar o Deus verdadeiro, você já está nele. Se você está procurando um nome que te dê lastro, que te dê autoridade, que facilite a tua vida, você já tem.
que é o nome de Jesus em você. Uma cidade que você possa chamar de sua é o céu, é a Nova Jerusalém. E um ambiente favorável, um céu de brigadeiro, onde todas as coisas são seguras e trabalham em teu favor. Esse é o favor de Deus, que já está disponível, ao qual Deus já disse o sim e por Cristo o amém, porque ele nos selou e nos identificando como aquele que é igual ao original. Eu quero que vocês guardem essa palavra no coração de vocês. Nós vamos botar ela gravada no YouTube. Para quem assistir, quando assistir, receba. Eu vou te dizer, existe uma unção disponível aqui e agora, para você que está presencial ou para você que está virtual. Aqui e agora. Vai ter uma unção no tempo que essas pessoas assistirem? Vai. Mas a que você recebe hoje faz você chegar na frente, faz você começar primeiro, faz você desfrutar mais, faz você voar mais leve, faz você andar em maior ousadia desde agora até o tempo ao qual o Senhor já determinou que acabou o seu tempo nessa terra. Por isso eu declaro em nome de Jesus que essa palavra seja firmada no teu coração e que seja criado agora no teu entendimento uma pilastra de Deus, aonde você se posiciona já como sendo ela, aonde você sendo o farol, é você dentro de você aniquilando e expandindo-se a um nível que tudo aquilo que estava obscuro dentro de você, maligno, morto, cansado, desestruturado, fora do lugar, seja iluminado e realinhado agora no poder do nome de Jesus. Que a consciência de ser uma referência de Deus nessa terra, aqui e agora, em todos os dias, enquanto você caminhar sobre essa terra, seja real, pela convicção no teu coração de que você vai ser uma referência lá no céu, no poder do nome de Jesus. Eu declaro tudo aquilo que estava te importunando, tudo aquilo que estava te combatendo, tudo aquilo que estava te oprimindo, bata em retirada agora, porque essa é uma palavra de vida, é uma palavra de leveza, é uma palavra de liberdade, é uma palavra de alegria, e tudo o contrário a essas coisas não tem poder e não tem autoridade na tua vida. Por isso eu declaro em nome de Jesus, que está estabelecido sobre sua mente e o seu coração o reino de Deus e a sua justiça, para que ele seja, a partir de agora, um contigo e você se manifeste aonde você estiver, como herdeiro, como filho, como filha, como pilastra de Deus, ao qual carrega o nome de Deus e toda a sua autoridade, porque aquele que é honrado por Deus, é impossível que tudo que está abaixo de Deus não o honre. Por isso eu declaro que seja estabelecida essa pilastra em você agora, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu declaro uma ótima semana para vocês. Eu declaro dias de maravilhas. Eu declaro que a partir de já, essa postura mude. Que você que estava andando desanimado, desanimada, sem alegria de fazer algumas coisas, isso seja renovado na tua vida. Porque aquele que sabe para onde vai, já anda vestido e na posição, na postura, para onde vai estar chegando, em nome de Jesus. Um beijo. Amamos vocês. Amanhã tem culto virtual, quer dizer, presencial em Fortaleza e virtual também, porque é transmitido. Em nome de Jesus. Uma ótima semana. E a gente se encontra amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E assim a gente continua. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Desfrutem desse final de semana. Em nome de Jesus. Bye, bye.